Hoje nós faremos uma lista de exercícios voltada para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPECEX. Exercício número 1. Um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a... Pessoal, tem duas escalas de temperatura muito utilizadas no mundo. Escala Celsius, na maioria dos países usa essa escala, e escala Fahrenheit, utilizada em países de língua inglesa. E nem todos também, tá? Vários países de língua inglesa já adotaram a escala Celsius. Nessas duas escalas, você tem que entender o seguinte: existem dois pontos fixos nessas escalas. Elas são chamadas de escalas relativas, porque elas guardam relação com esses pontos fixos, duas temperaturas muito conhecidas. Para a escala Celsius, temos ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, e ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. São dois pontos fixos da escala Celsius, por exemplo, utilizada no Brasil. A escala Fahrenheit já utiliza outros valores. Ela é uma escala mais antiga, foi equacionada por Daniel Gabriel Fahrenheit lá na Alemanha, anteriormente à escala Celsius, e ela usa, para o ponto de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit, e para o ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Se você montar essas duas escalas e fizer razão e proporção entre elas, você encontra a equação de conversão das duas escalas, que eu vou mostrar agora para resolver o exercício. Olha só, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C, temperatura na escala Celsius, F, temperatura na escala Fahrenheit. Você vai lá no enunciado, busca a temperatura na escala Fahrenheit, que é 10,4, substitui aqui e resolve essa equação do primeiro grau, achando temperatura na escala Celsius igual a menos 12 graus Celsius. Resposta do exercício, letra C. Exercício número 2. A utilização do termômetro para a avaliação da temperatura de um determinado corpo é possível porque, após algum tempo de contato entre eles, ambos adquirem a mesma temperatura. Nesse caso, é válido dizer que eles atingem o... Pessoal, o termômetro entra em contato com uma pessoa, por exemplo. A coluna de mercúrio sofre dilatação e sobe. Aumenta a temperatura da coluna de mercúrio até atingir a mesma temperatura do corpo humano. Então, nós podemos dizer que, naquele momento onde o termômetro para de subir, a temperatura do termômetro é igual à temperatura do ser humano que está utilizando. E aí os dois estão em equilíbrio térmico. Resposta do exercício, letra A. Um cientista dispõe de um termômetro de mercúrio com a escala totalmente ilegível. Desejando medir a temperatura de uma substância X com o termômetro, ele adotou o seguinte procedimento. Sob a condição de pressão 1 atmosfera, mergulhou o termômetro na água em ebulição e observou que a coluna de mercúrio atingiu o comprimento de 10 centímetros. Posteriormente, colocando no termômetro em gelo fundente, o comprimento da coluna de mercúrio passou a ser de 2 centímetros. Após esse procedimento, ele colocou o termômetro em contato com a substância X e encontrou o comprimento de 5,2 centímetros para a coluna de mercúrio. Baseado nessas informações, a temperatura da substância X medida pelo cientista em graus Celsius é de... Na verdade, o que o cientista fez, pessoal, foi calibrar um termômetro que está com a escala ilegível. Como ele calibrou? Muito simples, ele pegou o termômetro, colocou em contato com o gelo em fusão, 0 graus Celsius, e ali o termômetro atingiu uma altura de 2 centímetros. Logo depois ele pegou o mesmo termômetro, colocou em contato com vapor de água, água em ebulição a 100 graus Celsius. A coluna subiu até 10 centímetros. Bom, então ele já sabe que 0 graus equivale a 2 centímetros, 100 graus equivale a 10 centímetros. E daí ele já pode usar o termômetro. Por quê? Porque ele colocou o termômetro agora em contato com uma substância X e a coluna de mercúrio atingiu 5,2 centímetros. Então, esse cientista pode, a princípio, afirmar o seguinte: essa substância X não está a 0 nem a 100 graus Celsius. Está numa temperatura intermediária, entre 0 e 100, como as próprias opções aqui já indicam. E, para resolver esse exercício,
não é possível usar uma fórmula decorada. Não é possível pegar a fórmula anterior de Celsius em Fahrenheit. Aqui nós vamos ter que demonstrar uma relação entre as temperaturas e as alturas da coluna de mercúrio. Fazendo isso, olha só, 0 graus Celsius, uma altura de 2 centímetros. 100 graus Celsius, uma altura de 10 centímetros. X, temperatura que o exercício pede, uma altura de 5,2 centímetros. Então vamos pegar a razão e proporção. Esse tamanho é x menos 0. X menos 0 está para 100 menos 0, assim como 5,2 menos 2, que é esse tamanho aqui, está para 10 menos 2. Então, montando a nossa equação, ela fica assim. X menos 0 está para 100 menos 0, assim como 5,2 menos 2 está para 10 menos 2. X sobre 100, 3,2 sobre 8. Resolvendo isso, 40 graus Celsius. Resposta do exercício, letra D. Como havíamos previsto, nem 100, nem 0. Um valor intermediário. Exercício número 4. Em uma escala termométrica genérica X, o ponto de ebulição da água vale 217 graus X e o ponto de fusão do gelo vale 17 graus X. A equação termométrica que relaciona a temperatura Tc na escala Celsius com a temperatura Tx na escala X esse é mais um exercício que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não tem como você procurar uma fórmula decorada para resolver. Você vai ter que demonstrar a relação entre eles, como a própria questão já pede e já indica no enunciado e nas opções. Então existe uma demonstração bem simples, até fiz no exercício anterior, para a gente chegar à resposta. É o seguinte, tem que lembrar que ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Então essa temperatura equivale a 100 e essa temperatura aqui equivale a 0. Colocando isso em escalas, temos o seguinte. 100 graus, 217 graus X. 0 graus Celsius, 17 graus Celsius. Uma temperatura genérica qualquer na escala Celsius equivale a uma temperatura qualquer na escala X. Então aqui é razão e proporção de novo. Tc menos 0 é esse tamanho aqui, está para esse segmentão aqui, que é 100 menos 0, assim como agora, olha para o outro lado, Tx menos 17 está para 217 menos 17. Monta aqui a equação que relaciona as duas escalas, que dá Tc sobre 100 igual a Tx menos 17 sobre 200. Simplifica, sobra Tc igual a Tx menos 17 sobre 2. Já é a resposta do exercício. Só que a SpaceX pegou e agrupou desse jeito aqui, ó. Colocou um parênteses e dividiu tudo por 2. Como você pode ver aqui na letra A. Resposta correta. Exercício número 5, SpaceX. Comparando-se a escala Z com a escala C Celsius de 2 termômetros, obteve-se o gráfico abaixo, que mostra a correspondência entre essas duas escalas. Quando o termômetro graduado em graus Celsius estiver registrando 90, o termômetro graduado em grau Z estará registrando. Pessoal, é o seguinte, esse aqui, ó, essa escala Z é uma escala arbitrária, foi inventada só para esse exercício. Então não há como decorar uma fórmula de conversão entre a escala Celsius e a escala Z. Você não deve decorar essas coisas, não deve nem pensar nisso. Você deve ter ferramentas matemáticas para demonstrar a fórmula. Aqui no caso, a nossa ideia principal para chegar à equação é a seguinte. Existe um gráfico que tem dois eixos, o eixo horizontal da escala Celsius e o eixo vertical da escala Z. A partir desse gráfico, eu vou montar as duas escalas e depois a equação que me permite resolver o exercício. Porque olha só, não tem como dar uma leitura direta, né, para 90 graus Celsius nesse gráfico. O nosso gráfico está acabando nos 50 graus Celsius. Aqui não tem 90.
Então, 90 graus Celsius, ele seria, digamos assim, ele vai equivaler a um valor maior do que 90 graus Z. Não está desenhado. Para isso, a gente vai ter que montar a escala. Olha só o gráfico aqui. Olha que interessante, para 0 graus Celsius, você tem menos 10 graus Z. A partir do gráfico, 0 graus Celsius vai até o eixo vertical, que já está direto aqui, menos 10. Para 50 graus Celsius, olhando o gráfico, equivale a 90 graus Z. Ó, atenção, 0 menos 10, 50, 90 graus Z. Mas o exercício pediu o seguinte: a quantos graus Z equivale a 90 graus Celsius? Então você marca lá em cima 90 graus Celsius e na escala aqui do lado marca a temperatura Z desconhecida. Bom, desse jeito você já tem montada as duas escalas termométricas deste exercício. A escala Celsius, variando assim de 0 até 90. Não é obrigatório na escala Celsius aparecer o valor de 100 graus Celsius. Ele não foi importante nesse exercício, ele não foi útil, tá? Eu montei com os dados do exercício. E aqui desse lado, a escala Z. Então, razão e proporção. Ó. 50 menos 0 está para 90 menos 0. Assim como, olhando o outro lado, 90 menos menos 10 está para Z menos menos 10. Cuidado, hein? Tem dois sinais negativos aqui. Por quê? Esse aqui é o do segmento de reta. 90 menos alguma coisa. Esse menos 10 é o dado do exercício. 90 menos menos 10 está para Z menos menos 10. Z menos menos 10 é esse tamanho todo aqui. Ó. Resolvendo isso, você vai ter 50 sobre 90 igual a 100, que é 90 mais 10, dividido por Z mais 10. Simplificando por 50, dá 1 sobre 90 igual a 2 sobre Z mais 10. Multiplica cruzado. Z mais 10 igual a 180. Passa 10 com sinal negativo, dá 180 menos 10. Z igual a 170 graus Celsius. Como a gente estava esperando, né? Por quê? Porque olha só, 50 graus Celsius já equivale a 90 graus Z. 90 graus Celsius já é quase o dobro de 50 graus Celsius, né? Ele vai dar uma correspondência aqui que é bem maior do que 90 graus Z. No caso, deu 170 graus Z. Resposta final do exercício, letra D. Então, pessoal, por hoje é só. E eu gravei esse vídeo para dar aquela força para a galera que está se preparando para concurso. É uma caminhada pesada, não é fácil, é um caminho árduo. Mas pense no seu nome na lista de aprovados. Pense sempre positivamente em relação a isso. Força e garra sempre. Um abraço, pessoal, e até a próxima.